E minha gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês novamente para mais uma live do lançamento da Balaiar. Então, como de costume, enquanto vocês vão entrando, antes de eu chamar o Beto para estar aqui com a gente, eu vou contar um pouquinho mais do que nos reúne aqui, que é justamente o lançamento da Balaiar, contar um pouquinho do que é a Balaiar. Eu tento sempre conectar o que eu falo sobre a Balaiar no começo de cada live com o tema da própria live no dia. Então, hoje eu vou contar um pouquinho por cima, assim, sobre por que esse tema da fraternidade econômica, ele é um tema satélite para a Balaiar, né? Bom, a Balaiar, ela nasce muito da nossa vontade de mudar esse mundo, né? De sermos a mudança que a gente quer ver no mundo. E justamente... Deixa eu botar o fone aqui. E justamente nesse momento a gente teve algumas inquietações que nos levaram até o que a Balaiar é hoje. A primeira delas, que já desde 2017 a gente pratica, é como é que a gente vai produzir alimentos de um jeito que a gente cuide desse planeta ao mesmo tempo. Então a gente atualmente e desde o começo trabalha com sistemas agroflorestais de produção de alimento. Para a distribuição das cestas a gente também já há bastante tempo trabalha com o sistema do CSA, com assinaturas mensais e... Entre outras coisas, a gente aqui internamente, acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje, o nosso modo atual de divisão de salários entre nós 6 que trabalhamos aqui, que somos os fundadores da Balaiar, eu, a Joana, a Liege, o Rafael, o Vitor e o Samuel. Todo fim de mês e começo do próximo, a gente se reúne e a partir do que foi a realidade daquele mês da Balaiar, a gente faz uma partilha dos nossos salários a partir da necessidade de cada um. E aí essa proposta, a gente decidiu estender ela, porque isso faz muito sentido, e o Beto já vai falar bastante sobre isso. A gente vai estender ela para as pessoas que recebem as nossas cestas e que, mais do que tudo isso, que querem apoiar a Balaiar, que querem apoiar a nossa atuação regenerativa nesse mundo. Então, é isso. A ideia é que a gente está convidando vocês, as pessoas que queiram apoiar a Balaiar e se tornar apoiadores da Balaiar, a fazer parte de um sistema no qual você contribui com o que você pode e pega a quantidade de comida semanalmente que você precisa. Então, a gente começar a desconstruir um pouco esse lugar da justiça e da igualdade. Vou aproveitar para então chamar o Beto, que acho que com o Beto a gente entra muito mais. Eu não vou apresentar muito mais da Balaiar, porque dia 10 de maio tem uma live que a gente vai contar tudo em detalhes e realmente apresentar a Balaiar em si. Nós 6. Então vamos lá chamar o Beto. Oi, Flávia. Ei, Beto, tudo bem? Tudo bom? Oi, gente. E aí, que alegria ter você aqui com a gente. Uma Muito alegria bom. mesmo. Obrigada por aceitar o convite. Muito Ansiosa bom por sempre essa conversar conversa. para Balaiar é sempre bom E sobre economia fraterna também. também. Então, boa noite, bem-vindas e bem-vindos todo mundo que está aqui com a gente. É isso, como eu já disse, uma alegria ter você aqui com a gente. Beto, acho que a gente pode começar com você contando um pouquinho da sua trajetória, assim, o que te levou até onde você está hoje e aos temas que você hoje pratica, pesquisa e fala sobre e vive. Tá bom. Então, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, né? E sempre me interessei muito pelas coisas da natureza. Meus irmãos mais velhos eram ecologistas e alpinistas. Meu pai era alpinista também. Então, a gente sempre fazia muita caminhada, escalada, subia as montanhas no Rio de Janeiro. E meus irmãos, quando eu era adolescente, meus irmãos fundaram uma cooperativa, foram
de um grupo que fundou a primeira cooperativa de produtos orgânicos no Rio de Janeiro, a Conatura. Isso já tem uns 40 anos, mais ou menos. Então, sempre, desde a minha adolescência, estou ligado a esse assunto, né, da agricultura orgânica e do impulso social, né, de atuar para ajudar as pessoas em situações mais vulneráveis, né? Só que eu comecei a trabalhar com tecnologia, com programação de computador, e logo vi que não era esse meu caminho mesmo. E chegou um momento que eu larguei tudo e fui morar no sul de Minas, no interior, no meio da Serra da Mantiqueira, no distrito de Mirantão, município no sul de Minas, para trabalhar, ajudar uma escolinha Waldorf, tem até hoje a escolinha dos pequenos, uma escolinha Waldorf, que trabalha com crianças, né, que não tem condição de pagar uma escola. Então lá tem um jardim de infância Waldorf para essas crianças. E comecei a trabalhar lá, e lá vivi quase 2 anos lá, uma comunidade pequena, né, bem isolada, no meio das montanhas, rural, e eu percebi coisas muito interessantes. Apesar que, claro, que todo mundo lá também, como, né, nossa cultura, a gente é muito voltado cada um para si mesmo, mas tinham situações muito interessantes. Por exemplo, eram todas famílias pobres, né? Uma família estava sem casa, ou não tinha banheiro, aí a comunidade se juntava e, em mutirão, construía uma casa, um banheiro para alguém, né? Então, mesmo pessoas pobres, simples, que também são voltadas cada um para si mesmo, né? Mas, em certas situações, se mobilizavam como grupo para ajudar uns aos outros, né? Então, eu vivi isso, e aí eu falei, puxa, meu impulso é esse, eu quero trabalhar com esse tipo de ambiente. Fui morar em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para ser administrador de uma escola Waldorf, isso já no começo da década de 90, e lá eu cuidava da parte financeira, e lá a gente implantou um sistema, isso que a Flávia comentou da Balaiar, né, de eles distribuírem a remuneração entre eles de acordo com a necessidade. Lá nós criamos um sistema naquela época também de os professores receberem salários diferentes de acordo com a necessidade de cada um. Isso durou algum tempo, né? Depois é difícil implantar isso por conta das questões legais também, né? Tem várias questões que envolvem, mas isso funcionou assim por um tempo muito interessante, foi uma experiência muito legal. E aí, quando chegou em 95 para 96, eu fui para a Inglaterra, morei 1 ano lá e fiz um curso de trimembração do organismo social. O curso chamava A Natureza Trimembrada da Sociedade. E lá eu aprofundei muito o estudo nesses aspectos, né, das questões sociais e também com foco nessa questão da economia, né, e da fraternidade. Como é que é essa coisa da fraternidade na economia, né? Bom, de lá para cá, eu comecei a atuar como consultor e aí já participei de vários trabalhos, alguns deles lidando com essas questões também. Maravilhoso, Beto. Bora entrar no tema, então? Vamos. Bom, acho que a pergunta é essa. A primeira é o que é a fraternidade econômica, né? Acho que trimembração social, de onde vem esse conceito? Legal. Então, a fraternidade é um conceito antigo, né? Fraternidade tem a ver com irmandade, com nos sentirmos, acolhermos o outro como um irmão, né? E mutuamente como irmãos, né? Tem a ver com isso. Então, esse impulso de fraternidade tem a ver com o impulso de solidariedade, né? É um impulso muito antigo. Mas a palavra fraternidade ganhou força também na época da Revolução Francesa, que era um dos lemas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 lemas muito fortes, potentes da Revolução Francesa. E logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Rudolf Steiner, que é o cara que criou a antroposofia, criou a pedagogia Waldorf, ele percebeu que o fato de ter acontecido uma guerra, né, na Europa, do jeito como foi, ele percebeu que realmente a questão social tinha que ser abordada de uma outra maneira. E então ele começou a falar sobre esse assunto, que é, né, a gente chama de a trimembração do organismo social. Então, primeiro já parte dessa concepção de perceber a sociedade como um organismo vivo, né? As relações sociais que nós fazemos uns com os outros, né, têm uma vida em si, né? Então, esse olhar para a sociedade como um organismo, né? E que esse organismo se dá de forma trimembrada. O que é isso? Assim como nós, como seres humanos, nós temos cabeça, tronco e membros, né? Nós somos trimembrados, né? Nós pensamos, sentimos e temos nossa vontade. Então, nós temos alguns aspectos em nós são trimembrados. E o que o Steiner percebeu é que a sociedade também se organiza de forma trimembrada, né? Que nós, como seres humanos, para nós vivermos entre nós, né, nós criamos instâncias em 3 âmbitos diferentes, instâncias sociais em 3 âmbitos diferentes.
por nós sermos seres que temos vontade de nos desenvolver, temos o impulso de conhecer o mundo, de nos desenvolver, de desenvolver nossas habilidades, nossas capacidades, então nós criamos instituições culturais que lidam com o desenvolvimento humano, né? Escolas e toda a parte artística, cultural, né? Mas nós vivemos no mundo, no planeta, e precisamos de bens materiais para sobreviver, né? Por exemplo, consumir alimentos que a Balaia produz, né? Então, por conta disso, nós precisamos ter uma atividade econômica, né? De extrair produtos da natureza, né? Beneficiá-los, processá-los, distribuí-los, comercializá-los e para o que a gente possa consumir. E isso tem a ver com a economia, né? O processo econômico é o processo de produção, distribuição e consumo de bens. Então, a gente precisa estruturar uma atividade econômica para a nossa sobrevivência, né? E, ao mesmo tempo, nós, ao nos relacionarmos uns com os outros, nós precisamos criar acordos de convivência entre nós. Se a gente não combina, por exemplo, para combinar essa live, hoje a live, 19 horas, no Instagram da Balaiar, né? Quarta-feira, 28 de abril. É um combinado. Se a gente não combina isso, cada um chega num horário diferente, as coisas não funcionam. No trânsito, imagina, né? Um carro está numa rua, outro na rua transversal. Se não tivesse semáforo, aí vira colisão, um caos tremendo, né? Então, o semáforo é uma regra que a gente faz entre nós, né? Vermelho para, verde avança, né? Então, é um combinado, é um acordo de convivência para que as relações sociais aconteçam de forma mais harmônica. Então, por isso, a gente precisa criar instituições que cuidem dos acordos, dos combinados, das leis, né? Dos direitos, dos deveres. Então, esse é o âmbito político-jurídico. Então, esses três âmbitos, o âmbito cultural, o âmbito econômico, o âmbito político-jurídico, isso compõe essa trimembração do organismo social. Quer dizer, a sociedade, a vida social, é um organismo único, é uma coisa só, mas que acontece em três âmbitos diferentes ao mesmo tempo. Eles estão muito entremeados, não são estanques e repartidos, né, compartimentados. Estão muito entremeados. É um organismo único, mas que se compõe desses três membros. Isso é o que ele chamou da trimembração do organismo social. E olhar para a sociedade desse jeito, se a gente desenvolve a capacidade de perceber essa trimembração na vida social, pode surgir um impulso em nós de atuar de maneira a atuar de forma a trazer saúde para a vida social, né? E aí, dentro disso, acho que uma grande sacada do Steiner foi perceber que esses três lemas da Revolução Francesa, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, cada um deles se aplica em uma dessas esferas, um desses âmbitos da vida social. Ele traz saúde se é aplicado num desses âmbitos. Se é aplicado em outros, traz patologias sociais. Então, por exemplo, a liberdade, o impulso da liberdade, ele é saudável quando a gente aplica esse princípio da liberdade na esfera cultural, do desenvolvimento humano. Nesse sentido de que cada um de nós tem um impulso a realizar na vida. Então, se há espaço de liberdade para o indivíduo se trazer, se colocar, trazer seu impulso genuíno, aquilo que ele tem para contribuir com o mundo, né, mais saudável é. A gente tem mais diversidade, mais riqueza. Ao invés do pensamento único, né, de uma cultura hegemônica, essa homogeneização, né, pasteurização cultural que empobrece, se a gente dá espaço e liberdade para o indivíduo se manifestar, a gente vai criar um mundo multicolorido, diverso. Isso traz muita riqueza cultural. Isso propicia, potencializa o desenvolvimento humano, que é o objetivo dessa esfera, desse âmbito cultural, né? E no âmbito dos direitos, ele se aplica a questão da igualdade, o princípio da igualdade. Porque, então, assim, lá no âmbito cultural, tem a ver com dar espaço de liberdade para o indivíduo atuar, né? Se trazer, se manifestar. No âmbito dos direitos, tem a ver assim, como que nós, como um grupo, tem um grupo que tem que tomar uma decisão junto. Como que a gente faz isso? Faz acordos em pé de igualdade, onde não tem um excesso de poder de um lado, né? Ninguém exerce mais poder do que o outro. Porque se a gente vai fazer um combinado entre nós, todas as vozes importam. Se todos nós somos impactados por um combinado, por um acordo, nós temos que participar da formulação desse acordo, né? E em pé de igualdade. Então, a igualdade aplicaria-se a esse âmbito. E a fraternidade ao âmbito econômico, né? Então, o nome dessa live, Fraternidade na Economia, tem a ver com isso. Nesse sentido de que, na economia, a gente lida com um todo, né? Se na esfera cultural a gente tem a ver com espaço de liberdade para o indivíduo, e no âmbito de direitos para os grupos, né? Na economia está falando do todo. Então, a Flávia comentou no começo, né? Então, a Balaiar quer estender esse impulso da fraternidade não só para as pessoas que trabalham na Balaiar, mas também para os clientes, né? Que a gente nem precisava chamar de cliente, né? Então, para a comunidade de consumidores, né? Então, isso tem a ver com o todo. Como é que a gente olha para o todo? Porque todos nós, o todo pode ser o planeta inteiro, né?
O Rudolf Steiner, que criou esse conceito, que trouxe esse conceito, ele dizia que o planeta Terra inteiro é um organismo econômico único, que a gente vive na economia uma interdependência, um depende do outro o tempo inteiro, né? Então a gente sempre olha para o todo quando fala da economia. E se a gente fala de um impulso, né, de um trabalho como o da Balaiar, tem um âmbito, né, do todo da Balaiar, aí que também impacta em vários outros aspectos também. A Balaiar utiliza a terra, né, produz alimentos, usa recursos naturais, tem pessoas que consomem seus produtos, tem outros que produzem, que precisam se alimentar também. Então, esse é o todo. Então, como é que a gente olha para esse todo de forma a cada um de nós nos sentimos corresponsáveis por esse todo? Então, a fraternidade aqui tem a ver com esse impulso da corresponsabilidade. Então, todos nós temos necessidade de sobrevivência, né? Todos nós, cada um de nós. E não só os seres humanos, todos os seres, né? O planeta Terra como um todo. Então, como que a gente, se a gente, né, a gente cria condições para num grupo, todos do grupo, se sentirem corresponsáveis pelo atendimento de necessidade de todos, né? E, de novo, não só dos seres humanos. Então, como é que a gente faz um trabalho de produção agrícola, cuidando também das necessidades de todos os outros seres, do solo, das plantas, dos animais, dos insetos e dos quem trabalha, das pessoas que consomem, né? Isso é se sentir corresponsável pelo todo. E aí, isso, se a gente traz essa atmosfera de corresponsabilidade, surge em nós o impulso da ajuda mútua. Então, a fraternidade tem a ver com a ajuda mútua, né? Então, essa é a história da fraternidade na economia. Então, eu trouxe essa visão mais ampla da implementação do organismo social para localizar a fraternidade na economia dentro disso, né? Nossa, maravilhoso, Beto. Eu, inclusive, acho que eu nunca tinha parado para pensar nesse âmbito, né, da fraternidade, ela poder dizer respeito a todos os seres, né? E perceber o quanto a gente realmente busca atuar realmente nesse sentido, né? De você perceber quais são as necessidades, desde do tomate, que não pode cair água na folha dele, até da pessoa que precisa comer e não pode pagar o valor que seria o do mercado, né? Como é que a gente vai atender todas as necessidades de todos os seres envolvidos sendo corresponsáveis por isso, né? Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Galera, se vocês tiverem perguntas, idealmente coloquem no quadradinho que tem um balãozinho de fala com uma interrogação, que é mais fácil para eu organizar, para eu fazer as perguntas para o Beto, do que quando vocês colocam nos comentários gerais, que se perdem um pouco às vezes, tá bom? Aí, Beto, acho que uma pergunta que eu tenho é, como até hoje você viu esse conceito na prática? Assim, quais as iniciativas que você conhece que tentaram e como foram as experiências disso indo para a prática? Legal. Então, para falar da prática, então é importante trazer uma coisa que você comentou, né? Então, se sentir corresponsável por tudo pode parecer uma coisa muito grande que a gente não alcança, né? E pode paralisar também, falar, não, então a gente não tem condição de fazer isso. Mas a questão é, a pessoa que está do nosso lado, se a gente estende a mão, né, mutuamente, a gente já está construindo um caminho de fraternidade. A gente não tem que pensar assim, então agora eu tenho que solucionar o problema do mundo inteiro. Se a gente faz com os grupos em que nós estamos inseridos, começamos a buscar esse olhar de corresponsabilidade, reciprocidade, de ajuda mútua, e é isso que a gente tem que fazer, né? A gente não vai salvar o mundo no primeiro passo. É um passo de cada vez e proporcionando cada vez mais ambiente de fraternidade, né? De um ajudando o outro mutuamente. E aí, Flávio, outra coisa importante para trazer também, para responder isso que você falou, é distinguir fraternidade de caridade, né? Então, caridade é um impulso muito nobre, importante de acontecer, e no meu ponto de vista, né, na minha perspectiva, tem uma diferença da fraternidade. A caridade é assim, eu estou diante de uma pessoa que tem uma necessidade premente e eu tenho condição de ajudar. Eu vou lá e ajudo. Isso é um ato caridoso, isso é nobre, é importante que aconteça, né? Como tem essa campanha agora, tem gente com fome, dá de comer, né? A gente precisa ajudar realmente. Agora, então assim, tem alguém que necessita e alguém que ajuda. Então tem um impulso unilateral na caridade. A fraternidade é ajuda mútua. Então é como que nós num grupo, nos ajudamos mutuamente. Como que a gente cria condições, né, combinadas entre nós, em que possa propiciar isso de um ajudar o outro, né? Então, por exemplo, no caso da Balaiar,
tem os consumidores, tem os produtores. Como é que vocês podem se juntar e juntamente tomarem decisões que atendam às necessidades de cada um? Né? Então, por exemplo, a Flávia falou, né? Cada um contribui com o que pode e retira o tanto de alimento que precisa. Isso é muito importante. Mas se a gente só fica nisso, isso pode gerar o impulso contrário da fraternidade, que é assim, opa, então eu vou pegar o máximo que eu puder e vou dar o mínimo né, me aproveitar da situação. Então, para a gente poder ter esse impulso, favorecer esse impulso de ajuda mútua, é importante ter a visão do todo. Então, de novo, a gente volta para o todo. Né? Então, é importante que cada integrante desse grupo tenha uma visão do todo. Olha, tem tantas pessoas produzindo, tantas pessoas consumindo, as necessidades são essas. Agora sim, diante disso, eu saio do olhar da minha necessidade só, porque é natural, a gente tem uma tendência de olhar para a gente. Eu preciso sobreviver, eu tenho que cuidar da minha sobrevivência, isso é natural. Né? Então, se a gente tem um ambiente que a gente escuta a necessidade de cada um e passa a ter uma visão do todo, eu saio dessa condição de olhar para a minha necessidade, agora eu olho para a necessidade do todo. Aí, ao olhar para a necessidade do todo, sim, pode surgir em nós esse impulso de ajuda mútua. Aí sim, legal. Então, diante do que eu vejo como necessidade do todo e capacidade de produção também da fazenda, então, com quanto eu vou contribuir? Né? E quanto que eu vou retirar para mim, para o meu consumo? Então, eu acho que é importante ter essa visão do todo, para trazer, para propiciar esse impulso de fraternidade. Né? Senão pode virar um impulso de vários pequenos impulsos egoístas. Né? E aí, onde eu já vi aplicado isso, então, as CSAs, por exemplo, né, que a própria Flávia citou, são um exemplo de uma tentativa de colocar na prática o impulso da fraternidade, que tem a ver com isso, um grupo que se corresponsabiliza pela sobrevivência dos agricultores para que eles tenham condições de produzir. Né? Então, se um grupo faz isso, isso é um super impulso fraterno. Né? Se nós nos sentimos corresponsáveis, por exemplo, pela sobrevivência de algumas famílias de agricultores e contribuímos, então, com um valor que sustente, que garanta, que atenda essas necessidades, esses grupos de agricultores, eles ficam livres dessa necessidade de buscar outras fontes de recursos para a sobrevivência deles e podem se dedicar integralmente para produzir o melhor alimento possível para alimentar essas famílias que estão contribuindo. Né? Então, a CSA tem um impulso de fraternidade também. As escolas Waldorf também, né, são escolas associativas, não tem um dono, não tem uma busca de lucro. É uma escola são escolas associativas onde pais, professores, os funcionários cuidam da gestão conjuntamente, né? E onde se busca conversar entre si e definir as coisas conjuntamente. Só que então já é um impulso também na direção da fraternidade. Só que podem ser dados vários outros passos, né? Por exemplo, normalmente as mensalidades são iguais para todo mundo, mas as pessoas têm condições financeiras diferentes. Então a gente pode dar um passo a mais na fraternidade nesse sentido. Já tem algumas escolas fazendo isso agora, bem interessante, fazendo faixas diferentes de mensalidades e cada família se encaixa na faixa que é adequada a ela. Né? Então, já tem iniciativas, algumas escolas buscando fazer isso, dando passos concretos nessa direção. E é muito legal, então está indo mais além na questão da fraternidade, né? Dando mais passos. E do lado da remuneração, como eu falei, eu mesmo já participei de uma escola onde a gente implantou isso numa época, muito tempo atrás, com relação à remuneração. Então, as escolas podem dar passo nessas duas direções. Né? O ideal é que chegue num momento que todo mundo se senta junto e fala, opa, eu posso pagar tanto e quem trabalha, eu preciso receber tanto. E isso se faz de forma fraterna. Né? Mas já tem um caminho andado nas escolas Waldorf, tem muito para andar. Nas CAs a mesma coisa. Eu percebo que talvez, no geral, as CSAs têm esse olhar de um grupo que se junta para ser corresponsável pelas necessidades de quem produz o alimento, né? De quem cultiva o alimento. E aí acho que a grande proposta que a gente está tentando justamente inovar é criar uma rede de apoiadores na qual a gente seja corresponsável não só quem come por quem cultiva, né? Mas também quem come junto com quem come, né? Se eu tenho uma família de 4 pessoas e um salário que é 1/3 do seu, que você é sozinho, talvez, né? Para mim tudo bem perceber isso. E aí o que me vem também é o quanto a comunicação não violenta e a proposta que ela tem tá junto, né? Fiquei até pensando que devia ter sido tema de alguma live e não pensei nisso antes. Porque é justamente, eu percebo, algo que a comunicação não violenta traz muito,
como uma ferramenta da gente se botar capaz de perceber as necessidades não atendidas do outro, mas que para eu ser capaz de fazer isso, o outro também precisa estar disponível e disposto a mostrar as suas vulnerabilidades, né? A mostrar as suas necessidades, e que às vezes, muitas vezes, são vulnerabilidades, né? Então, como é desafiador fazer tudo isso, e aí acho que me vem a pergunta que eu te faria, que é: o que você vê como maiores desafios, assim, o que você acha que nos impede de ter um mundo no qual a fraternidade econômica seja algo comum? Legal. Então, eu vou responder, antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco na anterior, porque a partir do que você falou, eu lembrei de mais uma coisa importante. Por conta da pandemia, no ano passado, as escolas, em geral, particulares, né, que dependem do pagamento de mensalidades, ficaram numa situação difícil, porque os alunos não iam na escola, então muitos pais falam, poxa, estou pagando mensalidade sem ter aula, né? E aí tem uma tendência grande de tirar os filhos da escola, e aí cai muito a receita da escola, a escola tem que pagar os... Ô Flávio, deu uma travada aí? Oi? Oi, Flávio, tá ouvindo? Alô, alô? Opa, tá ouvindo agora? Voltamos? Ô, Tá me ô ouvindo? Flávio, você sabe dizer se está falhando, tá travando aqui ou aí? Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Ah, tá bom. Que aqui de vez em quando também moro num sítio, também. De vez em quando dá uma Sim, travada. Mas até onde voltamos. você ouviu? Eu ouvi quando você começou. Olha lá, estão falando que eles escutam. Qualquer Tá, coisa, eu vou para algum lugar com 3G e desligo o meu Wi-Fi, a gente acho que consegue seguir. tá, Para mim, você parou quando você estava falando das escolas terem percebido nesse tá, movimento da pandemia, os pais, muitos não querendo pagar porque não estavam tendo aulas, estava começando essa narrativa. tá. Então, e aí, diante disso, as escolas ficaram numa situação financeira, né, vulnerável, difícil, e aí surgiu o impulso de algumas escolas de fazerem o que nós chamamos de rodas fraternas, né? Então, tem a ver com isso, com o comentário que você fez no final né, da outra pergunta. Porque essas rodas fraternas tinham exatamente esse caráter de as famílias se encontrarem e se ajudarem mutuamente, né? Então, uma coisa é a escola ter um ambiente onde as remunerações são de acordo com a necessidade, também como a gente pode olhar para as famílias, né? Numa situação que tem famílias que ficaram com uma situação mais difícil financeira mesmo e realmente não tinham condição de pagar as mensalidades de uma forma integral, né? Então, então a gente fez um movimento, né, em algumas escolas, de das famílias se ajudarem mutuamente para que cada um possa pagar integralmente sua mensalidade. Então, algumas famílias doaram mesmo para aquelas que precisavam. Foi um impulso fraterno muito bonito que eu vivenciei em algumas escolas, muito bacana mesmo, né? E depois a outra pergunta que você fez foi o que que impede, né? O que que nos impede de conseguir ir na direção da fraternidade na economia? Bom, tem alguns aspectos, né? Principalmente tem a ver com o egoísmo, né? Muito arraigado em cada um de nós. Porque se a gente fala assim, né? Liberdade no âmbito cultural, essas três palavras, né? A gente entende e acha, poxa, que interessante, que bonitas, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas quando a gente fala assim, liberdade no âmbito cultural, mesmo que a gente sabe que não tem muita liberdade no mundo de hoje ainda, né? Infelizmente, ainda tem muito essa coisa da massificação cultural, né? Da dominação, tarará. Mas
a gente identifica que é uma coisa muito positiva, importante se lutar, se buscar liberdade no âmbito cultural. A questão da igualdade nos direitos, também a gente sabe que não acontece de forma adequada, né? Tem muitos problemas ainda. Mas todo mundo reconhece que é importante que haja igualdade, né? Todo mundo que quer o bem da sociedade fala, poxa, não, tem que ter igualdade nas decisões, na criação de acordos, de regras, de leis, né? Tem que surgir de um impulso, assim, a criação dos acordos deveria surgir assim, o que cada um sente, o sentimento de justiça que cada um tem em relação àquele assunto. Um grupo, né, precisa tomar uma decisão, o que vive de sentimento que é justo para cada um, e aí cada um se coloca e chega num acordo conjunto. Então isso a gente consegue enxergar que é uma coisa benéfica. Agora, quando a gente fala de fraternidade na economia, para muita gente fica assim, né, soa como uma coisa, essa coisa utópica, besteira, maluco, ingenuidade, bobagem, não é assim. A gente tem que realmente se dar bem, tem que se dar bem em cima dos outros, né? Tem esse negócio de ser bonzinho, ser ingênuo vai ser passado para trás, a gente ser tolo, né? Então soa para muita gente como uma tolice, né? A fraternidade na economia. Então, porque está muito distante, né, da nossa prática. Apesar de terem exemplos, como a gente citou aqui já, coisas práticas acontecendo, concretas, de maneira geral ainda muito distante. E nós mesmos, né, no nosso dia a dia, nós tendemos, nas nossas relações econômicas, nós tendemos a buscar a maximização do nosso proveito próprio. É assim, a gente vai comprar alguma coisa, a gente quer pagar o menor preço, a gente quer receber o máximo possível e pagar o mínimo possível, normalmente, né? Então isso vive muito dentro de nós. E o que está ali? Eu fiquei muito tempo com essa pergunta, viu, Flávia? O que dificulta a fraternidade, né? E para mim sempre foi claro que tem a ver com o egoísmo, né? Mas, poxa vida, claro, a fraternidade é um impulso contrário do egoísmo, né? Nós, como seres humanos, precisamos ter um tanto de egoísmo, né? Nós temos que estar identificados com o nosso próprio eu, com as nossas próprias necessidades. Se a gente só pensa em se doar para os outros, eu vou morrer de fome, né? Agora, a fraternidade tem a ver com ajuda mútua, um grupo se ajudando mutuamente. Então, assim, eu posso me ocupar da necessidade dos outros, se a gente trabalha com corresponsabilidade com a ajuda mútua, eu posso me dedicar a atender a necessidade dos outros, porque eu sei que os outros vão se dedicar a atender a minha. Isso é ajuda mútua, é interdependência, não é? Então, se a gente consegue fazer isso, a gente leva o grupo sabe, é como se a gente criasse a base para a liberdade até do grupo. O grupo fica mais livre, porque eu não tenho que ficar preocupado comigo. Eu estou trabalhando, o nosso trabalho sempre é voltado para os outros, né? Então, eu estou trabalhando para atender a necessidade dos outros. E sei que os outros estão fazendo isso por mim. Eu não preciso estar com essa preocupação, eu me liberto dessa preocupação, né? Então, pode soar muito utópico mesmo, mas a dificuldade que eu vejo nisso é que primeiro, a gente não confia que isso vai funcionar. A gente tem essa coisa do egoísmo muito forte, e segundo, assim, poxa, eu não confio. Para eu dar esse passo, eu tenho que confiar que realmente vão atender minhas necessidades. Senão, eu não sou maluco, realmente. Eu posso realmente virar o tolo que estão falando que eu seria, o ingênuo, né? Que eu vou trabalhar para os outros e vou ficar passando fome. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente de confiança entre nós, né? E a gente tem dificuldade de confiar antes da coisa acontecer, mas a confiança tem a ver com isso. Depois já não é confiança, né? Depois é só confirmação, constatação do que aconteceu. Então a gente precisa desse espaço de confiança, precisa ter coragem para confiar, né? Então esse é um aspecto. E a coragem para confiar. E o que acontece na prática é que a gente tem um medo de não sobreviver. Então, para mim, na minha pesquisa, por muito tempo eu fiquei pensando e lendo e procurando entender isso, e para mim foi ficando cada vez mais claro que o principal fator que nos impede de atuar na direção da fraternidade na economia é o medo de não sobreviver. Isso é que gera o impulso para acumular, né? Então, o acúmulo, quando eu já tenho o que eu preciso para sobreviver, em vez de ajudar alguém que está passando fome do meu lado, não, peraí. E se eu der para ele isso agora, pode ser que depois de amanhã eu não tenha. Mas o cara está morrendo agora. Não, mas eu tenho o suficiente para mim agora. O cara não tem. Mas se eu der o que eu tenho de excesso para ele, pode ser que depois de amanhã não tenha para mim. Poxa vida, então eu não vou sobreviver. Então, como eu não confio que isso pode acontecer, eu tenho medo de não sobreviver. Aí eu seguro, e isso para mim é o que está por trás da acumulação. Então, na prática, o grande problema da falta de fraternidade é o impulso egoísta de acumular, mas que é motivado pelo medo de não sobreviver por falta de confiança. E esse medo de não sobreviver, a gente pode falar assim, mas se o cara já é rico, o cara já tem tudo o que ele precisa,
Mas isso vive tanto dentro de nós que eu acho que a pessoa tem uma coisa assim de... Primeiro, pode virar um vício também de acumular, né? Tudo, a gente pode se viciar por qualquer coisa nesse mundo, né? Uma delas é o acúmulo. A gente pode ficar viciado por acumular e para de enxergar realmente a realidade, a necessidade dos outros e tá, busca o acúmulo sem nem mais saber o porquê, né? Mas também o medo de não sobreviver é tão grande que, por mais que a pessoa tenha o suficiente, ela ainda fica assim: ah, mas será que um dia eu não vou ter? Será que meus netos vão ter o suficiente? Será que meus netos vão ter uma vida boa? Eu preciso garantir, então, que meu filho tenha uma faculdade excelente, que ele consiga se preparar para ter um trabalho muito bom, que ele tenha uma casa muito boa, que ele cuide muito bem dos filhos dele, que os filhos dele estudem numa faculdade cara. Então, tudo isso roda na nossa cabeça, né? É, e tem a ver com esse medo, né? De talvez eu tenha me garantido, mas assim, eu tenho garantido agora do meu filho, depois do meu neto, né? Então, para mim, tem a ver com isso. Sabe que me vem um trecho de uma fala de uma live do Rebelo, que foi a nossa última live, mas de uma outra live, não a nossa, na qual ele conta de um trecho de um livro do Luiz Gonzaga, historiador, não Luiz Gonzaga, músico, no qual ele conta que um pajé, um cacique de alguma tribo encontra um homem da nossa sociedade e justamente pergunta para ele, é um diálogo, eu não vou lembrar exatamente, mas por que que você corta tanto as árvores e precisa de tanto? E ele fala justamente isso, né? Porque eu preciso prover, porque eu preciso prover para os meus filhos, para os meus netos. E aí o cacique vira e fala, mas nossa, eu Opa,